E se furar o pneu no meio da viagem? E aí, beleza? Meu nome é Guilherme Cavalcante e eu tô aqui gravando esse vídeo para dividir com você aquilo que eu aprendi nas experiências que eu tive durante as minhas viagens de moto. Meu objetivo com tudo isso, cara, é te dar informação e te dar embasamento, te passar um pouco de conhecimento para que você possa fazer a tua primeira viagem internacional sem precisar ficar passando pelos perrengues de quem está começando, de quem está fazendo o primeiro rolê, entendeu? Cara, esse vídeo especificamente eu estou gravando para responder um e-mail que eu recebi do Marcelo lá de Floripa. E ele escreveu o seguinte: estou começando a viajar de moto agora e a minha dúvida principal é: se furar o pneu, dicas de como resolver ou se der alguma pane na moto. Como não sei nada de mecânica, chamo o seguro? Legal abordar esses assuntos de dúvidas para viagens. Parabéns pela iniciativa e obrigado. Abraços. Bom, Marcelo, antes de mais nada, cara, muito obrigado pela tua pergunta, muito obrigado por enviar o e-mail, isso ajuda bastante aqui a produção de conteúdo, um conteúdo pertinente, um negócio que é interessante para você, para tirar de verdade aquela dúvida que você tá. E muito obrigado mesmo pelo teu feedback, pelo teu elogio, cara. Saber que isso que eu tô fazendo tá te transformando, tá te gerando impacto, é o que dá sentido a tudo isso. Beleza? Então vamos começar. Mas antes, cara, eu quero te explicar o seguinte. Eu vou dividir esse tema, esse assunto, em duas partes mais ou menos. Falando do pneu, a gente vai dividir em duas partes. A primeira são as medidas preventivas. E cara, esse é o grande lance, cara. Tudo que você faz antes de dar o problema, tudo que você faz no seu dia a dia, as escolhas que você vai fazer, é o que vai realmente trazer a diferença para você não precisar passar por isso. E aí depois eu complemento com e se aconteceu, o que a gente faz? Bom, falando em medidas preventivas, o que a gente precisa avaliar assim, de cara, de primeira, é avaliar o pneu que você vai fazer a viagem. Se você não vai comprar um pneu novo, você precisa avaliar o desgaste do pneu, o quanto que ele já rodou, né, o quanto de borracha já foi embora e o estado em que ele está, o estado de conservação natural dele. O que eu estou querendo dizer com isso, cara? O desgaste do pneu, a gente tem que avaliar o TWI. Se você não sabe o que é isso, ou se você está meio perdido, não tem problema. Eu gravei um outro vídeo aqui no canal e eu vou colocar num card aqui em cima, onde eu te explico exatamente como que é o TWI, como que funciona, como que você mede. Outra coisa que você também precisa avaliar e é muito importante, mesmo se você for comprar um pneu novo, um pneu zero, é a data de fabricação. Bom, pneu não tem data de validade. Você não vai comprar e vai estar escrito lá, ó, esse pneu pode ser utilizado até 2000 bolinha. Não existe isso. Mas o que existe, o que foi imposto pelo governo, que foi regulamentado já há muitos anos atrás, é que as fabricantes de pneu elas precisam dar uma garantia. E eles dão uma garantia de 5 anos da data em que ele foi fabricado. Então tudo indica que você rodar com um pneu que tenha menos de 5 anos de fabricação, você está rodando dentro da garantia e a fabricante garante que ele não vai ter nenhum problema estrutural e tudo mais. Legal. Agora, como que a gente faz para ver a data de validade? Às vezes a gente vai comprar um pneu zero e aí encontra uma super promoção e precisa ver se o cara não está tentando te empurrar um pneu velho, um pneu que já está ressecado. Eu também tenho, nesse mesmo vídeo que eu falo do TWI, eu explico como que você faz a leitura para saber a data de validade do seu pneu. Confere lá esse vídeo e aproveita e já checa o pneu que tem na sua moto para saber se está tudo certo. Falando ainda das medidas preventivas, existe uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias quando a gente está viajando. É lei, não pode pular, não pode esquecer essa parte, que é ao menos medir a calibragem do pneu. Não necessariamente você vai precisar encher ou esvaziar o pneu todos os dias, mas fazer essa checagem é muito importante. Cara, muita gente não percebe, não sabe disso, mas o pneu ele sofre bastante. A calibragem do pneu, né, ela sofre bastante com o uso, beleza, isso daí é normal, mas ela também sofre com a altitude. Eu vou te dar um exemplo. São Pedro de Atacama fica mais ou menos ali a 2.400 metros de altitude. Salta, que é uma cidade na Argentina que é caminho para São Pedro, ela fica a 2.150. Pô, a diferença não é tão grande, não tem nada demais. O problema é o Passo de Jama, que fica no meio disso, que ele
passa dos 4.500 metros. E aí o pneu que foi calibrado lá nos 2.150, quando ele passar pelo estresse dos 4.500, depois voltar para os 2.400, o que vai acontecer? A atmosfera, a pressão, a temperatura, isso vai fazer o pneu ir deformando naturalmente, que é o trabalho dele, é o que ele tem que fazer, mas isso vai desviando a calibragem. E aí é muito importante, depois de passar por situações como essa, onde você andou muitas horas, onde estava muito quente, estava muito frio, você subiu muito, você fazer o check, ver se a calibragem está tudo certo. Porque o desgaste, tanto o desgaste da borracha do pneu, fazer o pneu ficar careca mais cedo, como o desgaste estrutural do pneu, fazer o pneu rasgar, estourar, coisas do gênero, isso acontece, isso é muito estimulado por uma calibragem mal feita. Então, se você estiver andando com o pneu murcho demais, ou se você estiver andando com o pneu cheio demais, isso vai, vamos dizer assim, antecipar o problema. Então é importante você seguir a calibragem e fazer a manutenção dela durante a viagem. Cara, e um outro ponto muito importante que eu quero falar com você é na compra do pneu. Eu sei que muita gente tenta enxugar o orçamento da viagem, pegar uma promoçãozinha aqui, outra promoção ali, e eu acho que isso está certo. A gente tem sim que otimizar os recursos que a gente vai colocar na viagem, mas a gente precisa ter muita atenção. Se você encontrar um pneu que está sendo vendido num preço muito abaixo de mercado e o cara fala que é uma promoção, porque é isso, porque é aquilo, cara, desconfie. Porque primeiro, você tem aquele lance que eu falei da data de fabricação do pneu, ele pode estar te empurrando um pneu ressecado. Outra coisa que também existe, infelizmente, são os pneus que são recauchutados, pneus vulcanizados e pneu riscados. O que isso quer dizer? Você pega um pneu usado, um pneu careca, um pneu que já cumpriu o seu papel na sociedade, vamos dizer assim, e tenta dar uma segunda vida a ele, utilizando esses três métodos, essas três formas. Então, se você tem um pneu que, por exemplo, rasgou, você vai vulcanizar ele, faz como se fosse uma solda para ele voltar a rodar. Ele vai ficar cheio, ele vai manter a calibragem, mas ele vai ter o mesmo efeito, a estrutura dele vai estar tão segura, tão firme, quanto o pneu original, o pneu zero, né? Não vai. Então esse é o tipo de coisa que é bom a gente evitar completamente numa viagem onde a gente vai perder muito essa facilidade de resolver problemas. O pneu recauchutado, ele basicamente vai colar uma banda de rodagem em cima do pneu careca. Ao grosso modo é isso. E o pneu que vai estar por baixo, o pneu original, vamos dizer assim, é aquele pneu que é mais velho, é um pneu que é mais ressecado, e a estrutura dele com essa cola, com o uso que ele já teve, também não vão te garantir aquela qualidade de um pneu novo. Então, cara, eu particularmente jamais faria uma viagem utilizando pneu que passou por um procedimento como esse. E eu acho que assim, o pior de todos, esse é até um crime fazer, literalmente, que é a tal da riscagem. É muito comum a gente encontrar um borracheiro que é mais espertinho, que quer, né, dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e ele pega, basicamente é você pegar um ferro quente e ir desenhando o suco do pneu em cima, para quando você olhar para ele, você ver que o suco está profundo, achando que tem bastante borracha. Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer. Aquela borracha, ela não tem a capacidade de aderência que natural de um pneu novo. E outra coisa, o pneu está velho, o pneu ele já foi desgastado estruturalmente e é completamente não recomendado, é ilegal, não faça esse tipo de coisa de jeito nenhum, porque você está com certeza arrumando um problema para você, seja antes da viagem, andando com o pneu, ou até mesmo durante a viagem, onde os recursos vão estar muito mais limitados. Tá, agora falando das medidas remediativas, cara. O problema já aconteceu, o pneu já furou e o que a gente faz? A gente está atravessando o deserto, quase chegando em São Pedro de Atacama, a gente está no meio da cordilheira, a gente está indo lá para Machu Picchu, no Peru, e de repente aconteceu isso. Bom, a gente tem que dividir aqui também em duas partes, o pneu com câmera e o pneu sem câmera. O pneu que tem câmera de ar é aquele pneu de bicicleta que a gente está mais acostumado e tal. Antigamente era mais fácil da gente reconhecer isso, vamos dizer assim. Toda moto que tinha roda raiada usava pneu com câmera. Se a moto tivesse roda, né, roda liga leve, era pneu sem câmera. Só que hoje em dia eles descobriram um jeito de misturar um pouco tudo isso e complicou um pouco mais pra gente. Mas a questão é a seguinte, lá naquele vídeo que eu falei, eu também te ensino como você sabe
olhando para o pneu, lendo o pneu, se ele é para ser utilizado com ou sem câmera. Mas vamos lá, furou o pneu, o que a gente tem que fazer? Primeiro, o pneu com câmera ele é muito mais complicado de resolver. Você vai ter que desmontar a roda, tirar a roda fora, tirar o pneu da roda, tirar a câmera de ar, aí você tem duas opções. Ou você substitui a câmera de ar por uma nova, então já anota aí. Se você vai fazer uma viagem com pneu com câmera, tem que levar câmera sobressalente. E eu te aconselho, não leva só uma não, porque senão você pode ficar na mão do mesmo jeito. É o que a gente diz na pista quando a gente está fazendo track day de moto. Tudo que você só tem um, você não tem nenhum, porque se precisar acabou, não vai ter nenhum backup a mais. Então leva umas duas, de repente três, se a viagem for muito longa, deixa lá na mala, não ocupa muito espaço, deixa no cantinho e tá tudo certo. Então você saca o pneu, saca a roda, saca o pneu, tira a câmera, cola, tem um esqueminha que você cola o furo, se tiver muito furado ou rasgado, aí você não vai conseguir colar, faz a substituição. Poxa, Guilherme, mas que trampo, que coisa é essa? Pneu com câmera tem que ser desse jeito, cara. A manutenção dá um pouco mais de trabalho, mas ele também tem seus benefícios, vamos dizer assim. Já o pneu sem câmera é muito mais fácil, você pode usar aquele kit de reparo de macarrãozinho. Basicamente funciona como? Você identificou o furo no pneu, você vai tratar o furo, né, deixar ele arrumadinho, enfiar um macarrãozinho com a gosma junto, cortou e pronto, tá tudo certo, pode seguir tua viagem, só encher o pneu e seguir tua viagem. Pessoal, eu estou editando aqui o vídeo e eu esqueci de fazer um comentário muito importante. Uma vez que você faz o reparo do pneu com o macarrãozinho, não é que o pneu está novo, não é que o pneu está zero. Você precisa entender que é uma medida emergencial para você não ficar parado no meio da estrada. Mas o ideal é que você troque esse pneu por um pneu novo o quão antes possível. Não existe uma métrica exata de quantos quilômetros dá para rodar com o macarrãozinho. Não é essa a questão. A questão é que ele fica comprometido, a estrutura dele fica comprometida, então faça uma tocada mais branda, né? Você está com um pneu que foi mexido, vamos dizer assim, e tente trocar o pneu o quanto antes possível. Se você conseguir encontrar o pneu ideal para você durante a viagem, na próxima cidade e tal, faça a substituição. Se não, tente sempre procurar, não fica achando que só porque você fez o reparo com o kit do macarrãozinho que o pneu tá zero, tá, pessoal? Isso presta muita atenção com isso, porque é uma questão de segurança, né? Você pode acabar sofrendo algum tipo de acidente por essa confiança em excesso, vamos colocar assim. E outra coisa importante, já que você vai substituir o teu pneu, lembra que você nunca pode usar pneu de marcas diferentes ou pneu de modelos diferentes. Cada um vai reagir de uma forma diferente à tocada, vai andar numa temperatura diferente, vai modificar a calibragem que você especificou de forma diferente. A questão da chuva, o desvio da água é importante, o pneu da frente precisa ajudar o pneu de trás. Para fazer curva, os dois precisam ter uma aderência compatível. Então nunca, Guilherme, estou falando da minha opinião pessoal, eu prefiro andar com o pneu com um macarrãozinho, uma tocada mais leve, indo mais de boa, até encontrar o pneu certo, o pneu que é o mesmo modelo, do que eu fazer uma gambiarra deixando modelos ou marcas incompatíveis. Beleza? Mas vamos continuar com o vídeo. Qual que é a questão que eu estou querendo abordar, o mais importante com relação a isso, cara? Se você nunca fez a troca da câmara de ar ou nunca aplicou o macarrãozinho, cara, pegue a sua moto, vá até o borracheiro ou mecânico que você conheça, que você confie, troque uma ideia com esse cara, fala, eu vou fazer uma viagem, vai ser para tal lugar, desse jeito, tudo mais, e eu tô com esse medo aqui do pneu. Vamos fazer a troca da câmera, você faz me mostrando, me deixa fazer, me mostra como é que é, já me diz quais ferramentas eu preciso, porque, cara, não adianta eu tentar te passar isso aqui, porque depende de moto para moto. Aí para tirar a roda da moto fulana de tal, você vai precisar de uma chave, a outra moto vai ser diferente. E a mesma coisa para o pneu sem câmera. Nunca colocou um macarrãozinho, cara? Vai no borracheiro, chega pro cara, você tem algum pneu de descarte aí que você vai jogar fora para poder testar, saber como é que é esse negócio do macarrãozinho? Normalmente essa galera é muito gente boa e vai te dar atenção, vai te ajudar bastante. Então, o segredo da coisa, ter uma atenção muito grande no preventivo para evitar o problema e ter treino, ter tempo de testar as coisas para resolver os problemas.
Vai lá no borracheiro, testa, treina, o cara vai te ensinar, pegou a manha, tá se sentindo confiante? Vai embora para tua viagem. Um outro ponto que o Marcelo levantou é com relação a guincho, a reboque. Se você tem seguro, você vai lá e aciona eles para resolver. Quando você está fazendo uma viagem no território nacional, é 1 milhão de vezes mais fácil resolver esse tipo de coisa. Mas quando a gente está fora, por mais que a gente esteja coberto na extensão de território do seguro, se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando exatamente só esse tema. Mas fazendo extensão de território aqui do seguro para os outros países que você vai viajar, você pensa, pô, beleza, eu estou seguro, estou com o meu seguro normal. Não é por aí. A gente perde vários benefícios nessa extensão de território e mesmo alguns benefícios que a gente mantém, a infraestrutura do lugar ela não proporciona isso. Então você está no meio do deserto, você está a 400 quilômetros de uma cidade grande, né, uma cidade de maior número de habitantes, que vai ter uma infra maior. Para você pegar um reboque, levar para essa cidade, tudo isso acaba se tornando muito impraticável. Então o ideal é você realmente tentar entender e conhecer melhor como que a tua moto funciona, para que você leve para o mecânico que você achar que vai ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ferramenta do que você, e você saiba o que está acontecendo, não fique cego, extremamente, absolutamente dependente daquela pessoa, você já está ligado ali mais ou menos. E quanto mais você perturbar lá o teu mecânico para ele te ajudar na tua moto, mais você vai estar, vamos dizer assim, independente para resolver problemas. É lógico que quando acontece um problema extremo, aí não tem muito o que fazer, a gente baixa a cabeça e resolve, cancela o planejamento da viagem. Mas a 99% das coisas que acontecem na vida real são coisas simples e que com um pouquinho só de treino, um pouquinho só de conhecimento, a gente consegue resolver. E para explicar ainda mais bem explicado a questão de panes, de problemas mecânicos que podem acontecer na viagem, eu fiz um outro vídeo onde eu fiz uma entrevista com o Betinho, que é o meu mecânico de confiança. Ele cuida de todas as minhas motos, desde a primeira, desde a Intrudinha, que foi minha primeira moto, é ele que põe a mão, é ele que resolve. E eu fiz uma entrevista com ele justamente focado especificamente para panes durante as viagens. Então eu vou colocar aqui em cima também para você poder assistir. Clica no card e assiste a entrevista inteira que você vai aprender muito mais só sobre essa questão de pane. Bom, pessoal, o Marcelo me mandou esse e-mail porque ele faz parte da minha lista que eu tenho de toda a galera que fez o download do meu e-book, o Guia Definitivo do Viajante de Moto. Ele é um e-book gratuito, que tem aqui o link na descrição, você baixa ele. Quando você fizer o download do e-book, eu vou te mandar algumas informações, algumas coisas que aconteceram durante as minhas viagens, algumas lições que eu aprendi. E foi justamente com essa comunicação que o Marcelo veio até mim e pediu para eu fazer esse vídeo para ele. Então, se você tiver interessado também, cara, faz aqui o download do e-book gratuito, compartilha, manda pra galera, porque isso é muito importante. E se você quiser gravar um vídeo, vai ser por lá que eu vou te dar o caminho das pedras para isso acontecer. Bom, pessoal, o vídeo está terminando e eu gostaria muito de saber a tua opinião. O que você está achando disso tudo, desse formato de conteúdo, de perguntas e respostas e tudo mais, se você quer mais conteúdos como esse. E, cara, eu não posso terminar o vídeo sem antes falar. Clica no botão de gostei, se inscreve e, cara, compartilha o vídeo se você achou legal. Manda lá no grupo do WhatsApp pra gente espalhar isso, porque querendo ou não, cara, conhecimento e informação é a maior arma, a maior ferramenta que a gente pode ter para fazer viagens em segurança. Beleza? Um forte abraço e até mais.